Bom, eu vou me concentrar nos Estados Unidos, porque a França e a Inglaterra, de alguma forma, são sistemas diferentes. A Inglaterra é monarquia com parlamentarismo e a França é presidencialismo com parlamentarismo. São sistemas, mas ambos são democráticos, né? Agora, os Estados Unidos não é um país democrático. Puxa, professor, o senhor está fazendo uma afirmação seríssima. Eu preparei aqui um roteiro, e eu sei que não posso demorar muito, porque tem a dica cultural, mas os Estados Unidos vivem uma farsa de uma democracia, né? Lá você não elege deputados, não tem Câmara dos Deputados, tem Câmara de Representantes. O que são os representantes? Eles representam o Estado e estes representantes são indicados por aqueles partidos que fizeram maioria na eleição daquele Estado. Não é? Tem alguns estados lá que você teve 50% mais um, você leva todos os delegados. Tem outros estados, cada estado regula de um jeito. Tem outros estados que diz que é proporção. Você fez 49%, leva 49% dos delegados. Você fez 51%, leva 51%. Mas mais ou menos meio a meio, né? Mas por que não é democrático? Porque não tem eleição direta nos Estados Unidos. Você não escolhe o presidente diretamente. Eu estudo eleições dos Estados Unidos, são 46 presidentes desde Washington, 1778, reeleito 1782. Aliás, ele foi candidato sem partido e foi o único candidato, né? Ele era um cara tão reconhecido, mas as eleições naquela primeira eleição foi só nas 13 colônias, não tinha 50 estados, né? Eram 13 colônias da Inglaterra que ficaram livres, né? Mas desses 46, o Biden é o 47º presidente, 4 foram eleitos sem ter maioria do voto popular. No século XX foi o George Bush Filho, que ganhou na Suprema Corte. Foi tão polêmica a eleição dele que tiveram que recorrer à Suprema Corte e por um voto de diferença ele foi proclamado presidente. Foi um roubo. Quem ganhou aquela eleição foi o vice do Bill Clinton, né? Bom, no século XIX teve 2 que não tiveram maioria de voto, Quincy Adams e Rutherford Hayes. Bom, nos Estados Unidos, o espírito das eleições dele é assim: o povo elege aquele que o representa. Então, o representante é o intermediário entre o povo, o poder popular, e a decisão, aquele colégio eleitoral que escolhe o novo presidente da República, né? Então, o Brasil já teve colégio eleitoral. Não sei se vocês sabem, entre 64 e 85, teve aqueles 5 ditadores generais que eles chamam de presidente, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Mas quando foi a eleição em janeiro de 85, que iria escolher o próximo presidente do Brasil, né? E o candidato do partido da ditadura era o Paulo Salim Maluf, do PDS, e aí a oposição, que tinha perdido as diretas em 84, resolveu participar do colégio eleitoral, e aí elegeu Tancredo Neves. Então o Brasil já teve colégio eleitoral sem eleição de presidente. Então foi uma manobra da ditadura para legitimar e tal, que era uma certa democracia. Nos Estados Unidos, eles então, desde 1778 que eles implantaram esse método e não abrem mão deste método. A outra coisa que é importante dizer é sobre o número de partidos. Quantos partidos existem nos Estados Unidos? Dezenas, incontáveis. Como lá não tem um Tribunal Superior Eleitoral, tem 50 tribunais regionais eleitorais. Modo de dizer, lá não tem justiça eleitoral. São 50 leis eleitorais estaduais.
os partidos, para concorrerem às eleições, para o nome do candidato desse partido aparecer na cédula nos 50 estados, ele tem que atender às exigências legais de cada estado. Isso é uma barbaridade. No Brasil tem uma lei eleitoral única, o partido chega lá no TSE em Brasília, apresenta os documentos, registra e concorre e aparece em todas as urnas eletrônicas do país. Lá não, né? Bom, a vida inteira foram só 2 candidatos? Não, eu expliquei do Washington, foi um, né, 2 vezes. Mas as outras 44 eleições, houve 9 eleições que tiveram 3 candidaturas, né? Então, um terceiro partido, não vou aqui gastar tempo dizendo quais são essas 9, qual é esse, nem sempre é o mesmo partido. Por que apareceu na cédula em todos os estados? Porque esse terceiro partido conseguiu atender às exigências das 50 leis estaduais. O Partido Comunista dos Estados Unidos, que eu tenho relações, converso sempre por e-mail com 2 ou 3 camaradas do Comitê Central, ele tentou lançar aquela líder negra feminista, Angela Davis, né? Ela é do partido, né? Eles conseguiram atender aí às exigências em 6 estados só, né? E olha que poderia manter a candidatura e sairia nas atas de apuração. Quem faz a apuração não é centralizada. Cada estado faz a sua apuração. Aí faz uma ata, assinam. Aquele 6 de janeiro, que todo mundo lembra, que houve a invasão do Capitólio, que o maior... Isso nunca aconteceu antes na história também. Morreram acho que 5, 6 pessoas, já prenderam mais de 2.000. Igual o que está acontecendo no Brasil, aconteceu lá, está acontecendo, está em andamento. O que é o 6 de janeiro? Os representantes dos estados eleitos vêm com as atas, aí uma comissão lá do Congresso faz a soma e proclama o resultado. Então, Joseph Biden é o 47º presidente. No Brasil, nós ficamos sabendo quem é o presidente às 20h30 do mesmo dia, né? Então, lá é essa farsa. Quem faz a apuração lá são as redes de televisões, né? As televisões. E eles é que anunciam votações parciais, etc, etc, né? Bom, agora, que democracia é essa? Quando houve o atentado das Torres Gêmeas, em 2001, vocês lembram bem disso? Se eram pequenos, conhecem a história, essas imagens dos aviões chocando com a torre, todo mundo conhece. Eles editaram uma coisa chamada Patriot Act, Ato Patriótico, que dá o direito do governo violar seu celular e seu e-mail. Não foi revogado isso até hoje. E o tempo está curto, mas o TikTok é um aplicativo que está aí na onda, está na moda, todo mundo, quem usa muito, tem até nome, TikTokers, né? Eles proibiram o TikTok nos Estados Unidos. Deram 9 meses para os donos, e os donos são chineses, mas chineses de Hong Kong, são capitalistas, não tem nada a ver com o governo, né? Mas mesmo assim eles não querem saber. Se eles não venderem para alguma pessoa dos Estados Unidos, eles terão que sair do país. Provavelmente eles sairão dos Estados Unidos. Bom, é isso sobre a farsa da democracia. E o que é mais contraditório são esses que hoje gritam aí que o Brasil é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, que aqui não tem democracia. Esses são os que apoiaram a ditadura militar 21 anos, e esses são os que, se tiverem oportunidade de novamente chegarem ao poder, eles vão suprimir todas as liberdades. É isso, Thalita.